uma relação ela começa por duas pessoas, nunca por uma, né? Uhum. Ela termina por duas pessoas, mas vamos para o início da relação. Para que isso aconteça, a senhora falou sobre uma saia, sobre uma blusa, sobre um batom, sobre algo que a pessoa está vestindo ou usando, um acessório. Para que isso aconteça, ela tem que consentir isso, né? Essa educação que a senhora comenta, que tem que ter essa educação cultural, ela não tem que tirar esse consentimento, a pessoa não... Porque aí vem uma outra colocação, porque existe o outro lado também, né? Tanto o que a gente está falando da mulher, mas também existe o lado do homem nessa questão, né? Que também é dominado por algumas mulheres, que um número bem menor, né? Nesse caso. Eu não sei nem como chamar esse hominicídio, no caso. Mas esse conceito de a pessoa deixar que isso aconteça, acabar deixando que isso venha, ter essa dominância, porque, como a senhora falou, começa com uma saia, depois um batom, depois um perfume, é uma saída com uma amiga, não pode ir, não vai no mercado, aí começa a criar-se uma prisão, né, ali da pessoa, sem a pessoa, quando a pessoa tomou conta, ela está presa, né? Isso aí que não é uma forma também de agir com, sei lá, uma colaboração da própria sociedade em questão de criar uma cultura sobre isso, terminar essa cultura? Eu acho que a gente tem que virar a chave, isso que você está falando, a gente tem que mudar essa cultura. Se a gente for fazer uma análise da evolução da sociedade como um todo, alguns anos atrás era extremamente tolerada as piadas contra negro, contra homossexual, né, contra mulheres. As piadas eram toleradas, alguns comportamentos eram tolerados. A gente está virando essa chave. Eu acho que a gente tem que virar essa chave do comportamento entre duas pessoas, o relacionamento entre duas pessoas. Então, muito se fala hoje em ensinar os nossos meninos a não agredirem mulheres. Eu acho que é interessante, é importante. Mas a gente tem que ensinar nossas meninas também a não se manterem presas numa relação abusiva. Eu sou mãe de duas meninas. Eu e meu marido, a gente ensina as nossas meninas a ficarem atentas aos sinais de manipulação, de relacionamento abusivo e saírem fora quando esses sinais estiverem presentes. Então, eu acho que o melhor trabalho que a gente tem hoje como pais é falarmos abertamente aos nossos filhos e alertarmos os nossos filhos a respeito desses sinais. Só que, claro, nem todo mundo conversa com seus filhos. E aí é que está a nossa preocupação. E hoje, quando a gente fala em escola, em educação, e é isso que nos preocupa, né? Como é que estão os nossos jovens? Como é que os pais estão preparando seus filhos? E são duas épocas totalmente distintas, né? Nós tínhamos uma época antigamente que os pais também eram um pouco mais fechados com seus filhos por causa da sua cultura. E hoje os pais são mais fechados com seus filhos por causa do dia a dia, né? Não tem aquela convivência diária com o filho, né? Cria-se também esse problema, né? E assim, eu cresci, né, com minha mãe e meu pai sendo francos comigo. Eles diziam assim: minha filha, a gente vai te dar estudo, estuda para ser dona do teu nariz. Casamento é loteria. Se tu acertar na loteria, tu vai ser feliz. Se tu não acertar na loteria, nós vamos te dar um estudo para tu ter um emprego e andar com as tuas pernas. Mas o estudo a gente vai te dar. E é o que eu e o Alto a gente fala com as nossas meninas. Olha, a gente está dando educação e estudo para vocês. Se vocês, né, conhecerem pessoas legais e vocês forem felizes, ótimo. Se não, vocês têm a profissão de vocês. Então, hoje, quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem que educar os nossos filhos para essa igualdade. Para que homens e mulheres se relacionem de igual para igual. Mas que ambos estejam prontos para romper uma relação se não der certo. Para não ficarem em relação abusiva. Né? Então, é essa virada de chave que a gente tem que dar. Porque o Estado, eu falo em nome de uma instituição que a gente cria programas fortes. Nós temos um programa que é chamado Minha Voz Tem Vez, que é o programa de proteção à criança e adolescente. O programa, a gente está estruturando ele forte para proteção de criança e adolescente. O Polícia Civil por Elas, que é um programa já bem estruturado de proteção às mulheres, mas só que se não tiver a iniciativa dessas vítimas, só o Estado não vai fazer milagre. Então, pai e mãe, você tem que abrir os olhos do seu filho. Parte daí. Eu já coloco aqui, então, um ponto da minha parte. Bote seus filhos no esporte. Sim. Muito importante.
Autodefesa, muito importante, defesa pessoal, ajuda bastante, até um consentimento e um foco maior sobre isso também, ajuda muito. Né? Mas essa questão é uma questão também bem complexa, porque, como a senhora falou, os pais também precisam fazer a sua parte. Se os pais não fazem a sua parte, se os filhos hoje têm um acesso a essas informações através da rua, né, então começa a gerar um grande problema e começa a aumentar esse problema, né, de instrução. Deixa um contato da senhora, alguma coisa, para que essas pessoas possam procurar essa sua instituição para poder se informar melhor sobre isso, por favor. Olha, nós temos o site da Polícia Civil, que é o www.pc.sc.gov.br. Sim. Lá nós temos o número de WhatsApp, que é, né, o WhatsApp é para denúncias, que é o 988440011, que é lá onde sai denúncia, e no site da Polícia Civil a gente está colocando as informações do Polícia Civil por elas, e agora a gente vai colocar as informações do Minha Voz Tem Vez. No Minha Voz Tem Vez, a gente está botando bastante informação sobre cyberbullying, sobre, né, o assédio sexual, sobre crimes contra a criança, e a gente está começando a abastecer com informações bem interessantes. E, através do Disque Denúncia, pode pedir auxílio também. A delegacia virtual, se você é mulher vítima de violência, faça na delegacia virtual, no site da Polícia Civil tem o link da denúncia virtual. Lá você pode pedir na delegacia virtual, fazer o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva de urgência. As mulheres às vezes perguntam, eu preciso ir na delegacia de polícia? Não. Você faz o boletim, você pede a medida protetiva de urgência e a Polícia Civil chega até você. Feito o boletim de ocorrência, tendo pedido a medida protetiva de urgência, nós vamos entrar em contato com você e a partir daí a gente vai instruir o inquérito policial. É importante essa parceria com a Polícia Civil. Acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer para a senhora agora. Mais uma. Mas nessa questão agora, quais são os passos para denunciar o caso de assédio? Como garantir que essas denúncias sejam tratadas com seriedade à justiça? Primeira coisa, se a mulher é vítima, ela entra no site da Polícia Civil, faz o boletim de ocorrência e, feito o boletim de ocorrência, ela recebe uma chave. E esse boletim de ocorrência ele é homologado. Feita a homologação, a delegacia vai entrar em contato com ela. Nós temos na delegacia virtual uma série de registros de ocorrência que às vezes não caracterizam crimes. A gente recebe alguns trotes, algumas informações, mas as ocorrências que são sérias, que caracterizam crimes, vai para a delegacia diária e eles entram em contato com a mulher, o inquérito é instruído. Se é um caso de violência doméstica familiar, por exemplo, uma ameaça, um crime mais grave, em que a mulher precisa de uma medida protetiva de urgência, ela pode pedir a medida protetiva de urgência, os casos prioritários recebem a prioridade. Faz pela delegacia virtual, www.pc.sc.gov.br, lá tem a janelinha que está lá, delegacia virtual, ela faz o boletim de ocorrência. Se ela tiver alguma duvidazinha, tem um botãozinho lá, clique aqui, tem todo o passo a passo, todas as informações, tá certo? Ótimo. É bem assim, autoexplicativo. Ótimo. Prestar atenção, hein? Tá na nossa página, acompanhem lá. Doutora, uma pergunta em relação ao trabalho. Existem dois pontos no trabalho. Essa questão como a senhora falou, a hierarquia, tomar essa posição de assediar a sua colaboradora, e tem a posição contrária também de a pessoa inventar que está sendo assediada. Como a pessoa que está sendo vítima na questão, que está sendo acusado, pode se defender? Bom, se for a pessoa está sendo acusada injustamente de um crime que não aconteceu, a gente tem um crime chamado denunciação caluniosa. E existe um ditado de que não há uma mentira que se sustente para sempre. Então, alguns casos de denunciação caluniosa, eles são descobertos através do inquérito policial. E é importante que a gente esclareça isso aqui, A Polícia Civil, ela investiga os fatos e a investigação chega a apurar se são mentirosos ou se são verdadeiros. Se a denúncia é verdadeira, a gente consegue responsabilizar o autor. Se o fato é mentiroso, a mentira não se sustenta. Então, a investigação bem feita, o trabalho de apuração dos fatos, ele consegue comprovar. Por que eu estou falando sobre isso? Nós tivemos alguns casos de assédio sexual
que saíram na mídia, que são de atores de hollywoodianos e jogadores de futebol, né? Esses atores, um deles que foi o Kevin Bacon, que foi inocentado devido a esses acontecimentos, mas até que ele chegasse nesse nível de ser inocentado, ele perdeu muita coisa dentro da carreira dele, dentro da parte familiar, né? Essa pessoa que sofre essa situação como o Kevin Bacon, eu também não estou aqui dando a inocência ou culposa a ele, né? Mas eu estou dando só um exemplo, né? Hoje teve um relato de Gerard Depardieu que também está sendo acusado por várias mulheres, né? Então, essa pessoa, como sendo pública, ela acaba tendo uma destruição da sua carreira por causa disso. A pessoa que fez isso para ela, ou as pessoas que fizeram isso para ela, qual a definição criminal para elas? No Brasil, nós temos um crime chamado denunciação caluniosa. Sim. Que é dar causa à investigação criminal, né, ou até uma investigação administrativa contra alguém que saiba ser inocente. Sim. E a pessoa responde por um procedimento criminal, além de uma ação de reparação de danos. Isso é algo muito sério. Agora, sim, Carlos, a gente tem que deixar bem claro o cuidado que a gente tem no trato dessas investigações. Você lembra de um caso da Escola Base de São Paulo, que os donos foram acusados de assédio sexual, a escola foi fechada, gerou até um documentário da Rede Globo, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, um caso de assédio sexual denunciado contra um tipo de uma recreação aqui de uma praia da região norte do estado. Quando o caso chegou para nós, ali na coordenadoria, nós já tínhamos os pais fazendo passeata, já tinha saído na mídia estadual, e cartazes colados ali, e chegou na coordenadoria, né, o delegado-geral à época pediu que a gente fizesse a intervenção. Primeiro ponto que a gente fez, nós fizemos uma gestão em situação de crise. Foram entrevistas com os pais, através de psicólogos, o delegado da delegacia lá, extremamente prudente na investigação. Eu não fui para lá, eu fiquei aqui, eu desloquei os policiais. E aí, segundo a situação, explicado para os pais como tramita a investigação, como é que a Polícia Civil trabalha, foi feito o trabalho com as crianças possíveis vítimas, foi feita a perícia, né, a avaliação psicológica, e ali, identificadas essas crianças, foram identificadas exatamente qual a prática do crime que ele fez, qual a conduta praticada por ele na medida exata, e ele foi responsabilizado por aquilo que ele cometeu. Eu não lembro se foi 60 anos ele foi condenado criminalmente, uma pena extremamente pesada, mas o trabalho foi cirúrgico da Polícia Civil, né? A gente fez um trabalho de investigação extremamente cirúrgico, o delegado daquela unidade policial extremamente cauteloso na produção de prova. Então, qual é o cuidado que a gente tem aqui? Não é jogar com a torcida, não é fazer uma produção midiática, sim, trabalhar numa investigação técnica de qualidade. Esse foi um trabalho que a gente teve muito cuidado, porque era muito semelhante ao caso da Escola Base de São Paulo. E a gente fez um trabalho extremamente cuidadoso e um trabalho de responsabilidade. Nós sabemos que o limite entre você condenar um inocente ou deixar livre um culpado está na responsabilidade da investigação. Exato. Então, esse é o trabalho da Polícia Civil de Santa Catarina, é você fazer uma investigação técnica. É esse o nosso trabalho. Aconteceu um caso curioso hoje aqui, foi até relatado por uns clientes meus. Eu não estava sabendo, mas parece que aqui, normalmente aqui nas restingas, nos caminhos de trilhas aqui da praia, acaba tendo variações de assédios aqui, né, com as mulheres que vão atravessar para ir para a praia. E estava vendo, parece que um assédio aqui de um senhor, se eu não me engano, eu não posso dar certeza também, é só pelo relato que eu tive hoje, é só pelo exemplo, por isso que eu estou relatando. Parece que um dos rapazes pegaram ele ali perto do supermercado e bateram nele. E a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa que me relatou, era o homem? Vocês tinham certeza que eram ele? Ou só foi eu ouvi dizer que era ele? Então essa questão de fazer justiça com as próprias mãos, ou levantar o testemunho sem ter a convicção, também traz um problema para vocês, né? Sim, porque às vezes pode não ser a pessoa, e quando você agride a pessoa, você cria dois problemas. Porque você tem uma vítima pode ser uma simples injúria, pode ser uma importunação sexual, dependendo da conduta, e aqui você tem uma vítima de uma lesão corporal. E aí você acaba tendo, em vez de um fato, apurar dois. Sim. O caminho não é esse. Exato. E aí vem uma outra pergunta. Nesse caso que a senhora falou, uma importunação.
algumas pessoas já levam para o lado, como hoje a senhora está esclarecendo isso para a gente, né? Mas algumas pessoas já levam isso para o caminho do estupro, né? A importunação para o estupro, né? E acabam cometendo esse ato de querer agredir a pessoa, a pessoa que estava envolvida ali, sem ter a consciência completa, né? Sem saber exatamente o que está acontecendo. Então tem que ter essa consciência do que é uma ou o que é a outra. O que é outra. Então, cada conduta tem uma tipificação específica. Por isso, a gente tem algumas denúncias com relação a trilhas, a locais que as pessoas passam para ir para a praia. Quando essa denúncia chega para a Polícia Civil, o melhor caminho que a gente faz, né, qual que é? Identificar quem é essa pessoa e responsabilizar ela criminalmente. E pode ser alguém parecido com aquela pessoa. Exatamente. E se não é? Eu te dei o exemplo dessa investigação, que foi o caso de São Paulo, tem o documentário Escola Base de São Paulo. O próprio repórter, ele se pune hoje pelo trabalho que ele fez midiático. E aqui, quando a situação explodiu e que tinha todo aquele oba-oba midiático, o primeiro trabalho que a gente fez foi esclarecer os pais para acabar com aquela... Não que a imprensa não deva fazer o seu trabalho, deve, mas a gente não tinha caminhado com a investigação. Nós não tínhamos certeza do que tinha acontecido. Crianças de 4, 5, 6 anos no máximo. E a gente estava produzindo uma prova a partir de memórias. Memória de criança é algo que você tem que cuidar, né? Então, a gente hoje discute o chamado cadeia de custódia na memória da criança. Você não pode contaminar, você não pode produzir falsa memória. E é uma prova que pode ser questionada em juízo. Então, nós temos um cuidado muito grande na produção dessa prova.